Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Mais um dia de protesto, mais um dia que o Palácio Tereza Cristina, sede do governo municipal, recebe um grupo descontente com as ações do governo Vinícius Clausen. E, novamente, o pessoal de educação. Representantes da categoria, através do CEP, que é o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, que tem sede aqui em Teresópolis, estão lá em frente à prefeitura realizando esse protesto em relação à utilização, segundo eles, inadequada dos recursos do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de Educação. Eles questionam que os professores e os profissionais da educação têm direito a um abono com recursos do Fundeb, previsto para atender essa categoria, esse recurso especificamente para os profissionais da educação. Porém, decisão do governo Vinícius Clausen estaria deixando esse grupo bastante descontente. Isso porque, segundo eles, no lugar de pagar esse abono para os servidores aí da educação aqui do município, a prefeitura estaria intencionada, o governo Vinícius Clausen, em comprar computadores. Olha só, no lugar de dar o benefício para o professor, computadores, notebooks. Aliás, segundo especialistas da área, de valor, inclusive, questionável, né, para o modelo que estaria sendo aí orçado pelo município. Então, esse é o motivo de mais um protesto. Lembrando que na semana passada, além do pessoal do CEP, o pessoal do SINDPMT tentou aí conversa com o Vinícius Clausen, com o governo Vinícius Clausen, e não conseguiu ser recebido lá no Palácio Tereza Cristina. E dessa vez, o protesto em relação a essa utilização dos recursos do Fundeb, né? Tem até um cartaz ali, quero abono, não quero notebook. Os professores atentam o seguinte, seria fundamental esse notebook ou tablet para professores, estudantes, seja lá o que for, lá atrás, lá no começo da pandemia, lá em 2020. Lá em meados de 2020, quando a gente já sabia que a situação estava complicada e que poderia demorar muito tempo para o retorno presencial, aí sim os professores poderiam, no lugar desse abono, receber um equipamento para prestar aí melhor atendimento ao estudante, né? Cumprindo aí a eficiência que é esperada da administração pública. Agora que as aulas já retornaram ao presencial em sua quase totalidade, para que os professores vão receber notebook? Eles tiveram que utilizar lá atrás recursos próprios, teve professor que teve que investir em internet melhor para poder dar aula aí para os alunos de forma remota, e agora que eles têm direito a um abono, a prefeitura estaria querendo trocar por um notebook, né? E depois, olha só o que eu estou te dando aqui. Recurso lá previsto do Fundeb. Bom, na próxima edição do Jornal Diário de Teresópolis, mais detalhes sobre essa polêmica situação e esse protesto em frente ao Palácio Tereza Cristina. Falando em educação, nesta segunda-feira foi retomado o atendimento 100% presencial nas escolas da rede municipal. Conversamos com a secretária da pasta, Satiele Santos, que falou desse momento, dessa retomada em quase sua totalidade, e também sobre outros temas relacionados, como a necessidade de obras em algumas escolas e a ampliação, preste atenção você estudante que depende do transporte coletivo, a ampliação do atendimento nos ônibus. Nós acompanhamos ontem o nosso retorno 100% presencial. As escolas públicas municipais estavam abertas desde setembro, recebendo um quantitativo menor de alunos. E eles estavam frequentando divididos em grupos. Grupos A e grupo B, num sistema de rodízio. Algumas escolas até com 3 grupos.
E ontem, para nossa felicidade, a nossa alegria, as nossas escolas puderam abrir as portas para 100% dos nossos alunos, que estão voltando com todo cuidado, com todo carinho, sendo muito bem recebidos pelas nossas equipes diretivas. Eu quero, inclusive, agradecer os diretores, auxiliares de direção, os apoios escolares por esse carinho, por recepcionar os nossos alunos. O que a gente sente, o sentimento que nós temos é de alegria e de gratidão. Ontem nós tivemos cerca de 95% dos alunos retornando às escolas. E esses 5% que ainda não puderam voltar é porque tem comorbidade, e aí tem um atestado médico, tem um laudo médico, e nós estamos tendo todo o cuidado possível com esses alunos. E também alguns alunos que os responsáveis estão procurando a direção da escola para entender a melhor maneira de fazer esse retorno devido a algumas questões particulares. Mas hoje, 95% dos nossos alunos estão retornando às escolas. Então, isso é um sentimento de muita gratidão e muita alegria, porque isso traz para a gente um sentimento de que as coisas estão voltando ao normal, que a vida está voltando ao normal, e isso traz muita alegria para o nosso coração. Bom, algumas escolas, alguns prédios aí, aliás, a gente tem falado sobre isso, porque cada escola é uma escola, cada caso é um caso, e aí é uma rede muito grande. Alguns prédios precisaram passar por algumas mudanças para receber os alunos, né? Esse tema ainda vem sendo debatido. Isso, é um tema que acredito que vai ficar aí sob luz ainda por algum tempo, mas a maioria das unidades escolares conseguiram fazer os seus reparos. Aí eu estou falando de reparo físico, não estou falando de reparo com aparatos para sanitários de álcool e tudo mais, porque isso já está vencido, as escolas estão equipadas. Com relação à estrutura das escolas, a maioria conseguiu fazer as adequações com o repasse do GFED, que é a Gestão Financeira Escolar Descentralizada, que a Prefeitura passa diretamente para os diretores. Então, os pequenos reparos e adaptações foram feitos com esse recurso. Em escolas maiores ou com questões estruturais, a gente solicita à Secretaria de Obras que faça esse acompanhamento conosco. Então, algumas unidades escolares, poucas, ainda estão passando por alguns reparos. Bom, a gente percebe, a gente acompanha os números da Covid, que a taxa está em baixo risco e caminhando para muito baixo risco, né? Em todo o estado e Teresópolis praticamente incluído. Mas os cuidados continuam, né? Mesmo com essa taxa que a gente vive, esse momento de iluminação nessa questão, né? Sim, é um momento de muita alegria por conta dos números estarem baixos. A gente acompanha o painel Covid diariamente, em parceria com a Secretaria de Saúde, e de fato os números estão baixos e estáveis. Não estão subindo, mas nós continuamos dentro da escola com os protocolos de segurança no que diz respeito ao uso do álcool em gel e da máscara. Os alunos, quando vão fazer a alimentação, eles tiram a máscara naquele momento, se alimentam e retornam a usar a máscara. Então as escolas estão preparadas e fazendo tudo isso à risca. Uma outra questão que eu gostaria de esclarecer é com relação ao transporte público, que chegaram algumas demandas na secretaria de preocupação de alguns responsáveis com relação a isso, né? Os ônibus circulando e as crianças agora retornando na sua maioria para a escola e a lotação desses veículos. O prefeito, em conversa já com a aviação, a gente conseguiu colocar mais 11 linhas para rodar, e mais 2 começarão a rodar, mais 2 carros começarão a rodar até amanhã. Então nós teremos aí mais 13 veículos rodando, e aí a gente vai conseguir dar mais conforto para esse momento do transporte escolar. Ainda sobre o tema, a secretária Satiele Santos informou que, havendo alguma notificação de Covid-19, cada escola tem um protocolo de trabalho diferente, né, segundo regras da Secretaria Municipal de Saúde. Falando na Covid-19, desde o começo da pandemia, você que acompanha aqui o nosso trabalho na Diário TV, no Jornal Diário, temos mostrado a realidade, né? Buscado a realidade, seja boa ou ruim. Nas últimas semanas, porém, muita dificuldade para esclarecer você, telespectador, você, leitor do nosso Jornal Diário. Quer ver um exemplo? O painel Covid ficou mais de uma semana sem ser atualizado. Segundo a Prefeitura, mudança no servidor. Olha que servidor esse que leva uma semana para se trocar os dados, e além disso, por que não fazer aquela artezinha que se fazia diariamente lá no auge da pandemia, informando. Agora, ficar 8 dias sem prestar qualquer tipo de informação é extremamente complicado. Vamos dar uma olhada na atualização, finalmente, nessa atualização do painel Covid.
indicando que eu falo, se é ruim a gente dá notícia, se é bom a gente dá notícia. Tem que se mostrar a realidade dos fatos. E chegamos ao menor patamar em relação às internações aqui no município. Olha só que notícia boa. Apenas 5 pessoas internadas no município. 2 em leitos de UTI e 3 em leitos de enfermaria. Muito provavelmente, pessoas que passaram pela UTI e depois foram levadas para a enfermaria para apenas mais alguns dias antes de poderem voltar para casa. Em relação aos novos casos no período de 24 horas, 14 notificações, lembrando que já batemos aí perto de 300 em um dia, e em relação às internações, já registramos aí no painel todos os leitos ocupados, teresopolitanos na fila ou sendo transferidos aí após um longo período de espera para outros municípios. E isso pode ter implicado em um número que é extremamente preocupante em relação ao número de óbitos, que, aliás, existe ainda um delay, um atraso para atualização no painel local. O da Prefeitura indica 884, mas a gente tem aqui a informação do Estado, do painel do Estado, que confirma primeiro, né? Recebe as informações e confirma os óbitos. 924 mortes registradas em Teresópolis em consequência da Covid-19. 924 histórias interrompidas em 1 ano e meio de pandemia, né? São mais que números, falo isso aqui desde o ano passado. A gente fala, relata, mas atrás de cada número desse tem uma família enlutada, há uma história interrompida no município. E para se ter uma ideia da gravidade, da letalidade da doença aqui em Teresópolis, talvez em consequência desse atraso para internação, dificuldade de vagas que enfrentamos aí em alguns momentos, como por exemplo entre março e abril deste ano, olha só o próximo painel, olhando a nível nacional. A nível nacional, Teresópolis está na frente de municípios como Presidente Prudente, em São Paulo, que tem 40, 50 mil habitantes a mais do que Teresópolis. Olha só, Teresópolis é o número 99 no Brasil. Número 99 no Brasil, com as 924 mortes registradas até o momento, né? Complicadíssima a situação nesse sentido. Felizmente, estamos caminhando para um rumo diferente na pandemia, graças à vacinação, à imunização, que muito provavelmente deverá ocorrer pelos próximos anos. Falando nisso, segundo a Prefeitura, está tendo vacinação sim. Não saiu aquela artezinha, né? A Prefeitura também não divulgou nem nas redes sociais dela. Aliás, Prefeitura, é importante divulgar nas redes sociais aí, oficiais da Prefeitura, mas elas não são suficientes para atender a população. Muito pelo contrário. Então, na hora de divulgar uma informação, tem que procurar os meios de comunicação. Não só aqui o Grupo Diário, mas toda a mídia local, porque esse é o objetivo da Prefeitura, dar publicidade aos seus atos e informar o teresopolitano. Não adianta publicar no seu Facebook e acreditar que assim está aí informando a população teresopolitana. Mas não saiu lá nem na página da Prefeitura a informação, mas, segundo apuramos, está ocorrendo sim a terceira dose, a dose de reforço para idosos de 60 anos ou mais, e também a aplicação da segunda dose do imunizante para aqueles, né, que estão com o calendário previsto para fechar o ciclo de imunização. Vamos agora ao quadro Diário Comunidade. Olha só a reclamação lá do bairro do Alto, né? Teresópolis sonha em ser uma cidade como aquelas famosas lá do sul do país, mas o turista chega no principal bairro da cidade, né, para a visitação e encontra isso. Olha só, esgoto, a língua de esgoto, lá na feirinha, né? Já há alguns dias, os comerciantes e moradores lá da região têm reclamado dessa situação, lá na feirinha do Alto, esgoto a céu aberto, principal bairro turístico da cidade, né? Que vergonha, Teresópolis! Vamos agora falar aí de um projeto do governo do estado que visa ajudar mulheres vítimas da violência doméstica. Quando eu cheguei dentro da minha casa, ele estava dentro da minha casa já. Aí eu perguntei por que ele estava lá dentro, ele não falou nada e já começou a me dar a facada.
Me deu a primeira no braço, eu corri, pedi socorro. No total foram 8 facadas que ele me deu. Ele começou a me bater de meia-noite e meia, me bateu de meia-noite e meia até 5 horas da manhã. E nisso eu caí e desmaiava, caí e desmaiava. Quando eu fui em direção aos meus filhos no quarto, ele pegou um facão e deu uma... Primeiro eu senti nas costas. Quando eu dei mais um passo, ele deu na cabeça. Quando a mulher chega aqui no CIE Embaixada, é feito primeiramente o acolhimento dessa mulher, através de uma escuta qualificada. Quando eu cheguei aqui no CIAM, eu fui muito bem recebida. Elas me acolheram, estão correndo atrás, estão me ajudando, fazendo de tudo para me ajudar. E se não fosse elas, estaria perdida. Está sendo fundamental a ajuda delas para mim. E a partir dessa escuta, a gente vai percebendo quais são as demandas que ela vem apresentando, né? Demandas sociais, né? Às vezes questão de habitação. Essa mulher não tem um local para estar indo, não tem parentes, não tem amigos que possa acolher. E se ela estiver numa situação, né, iminente de morte, a gente faz todo um acolhimento, um abrigo do Estado, se for necessário, para a segurança dela. Aí quando eu cheguei lá, as meninas da assistência social me atenderam super bem e falou que tinha um lugar para mim ir. Nisso eu fiquei um pouquinho meio assim, desesperada, porque eu achei também que eu ia ficar longe dos meus filhos, eu não sabia até quando. Ela falou assim, não, você pode levar seus filhos. Nós temos 2 únicas portas de entrada para a Casa Abrigo. São os Centros Especializados de Atendimento Mulher e a Sejuvida, que é a Central de Abrigamento Provisório, que funciona dentro do Tribunal de Justiça. Então, quando ela chega numa delegacia ou quando ela chega num hospital machucada, que a equipe do hospital identifica que ela foi vítima de uma agressão, né, ela pode ser encaminhada para esse serviço especializado. Nesse serviço especializado, elas vão passar por um atendimento para identificar junto com essa mulher se é de fato um risco iminente de morte, se é perfil para a Casa Abrigo e se ela não tem nenhuma alternativa segura e vai nos solicitar a vaga. No começo, quando eu cheguei, eu não podia falar, que eu já ficava muito desesperada, eu achava que o mundo estava acabando. Mas agora não, agora eu sei que o tempo que eu fiquei aqui, a minha cabeça mudou totalmente. A principal missão aqui da Casa Abrigo é a garantia da integridade física e psicológica dessas mulheres e filhos. Eu acho que muitas mulheres ainda não sabem que esse lugar existe, precisa saber. Aqui não é só físico, aqui é psicológico, eles sabem escutar a gente, eles sabem entender. Tem um dia que a gente não quer sair da cama, que a gente quer ficar ali naquele canto quieto, porque a gente ainda está, o psicológico da gente está muito abalado, a gente tem muita coisa para pensar ainda. A Casa Abrigo é sigilosa, agora o serviço oferecido não pode ser anônimo. As mulheres não sabem que existe e principalmente que podem vir com seus filhos. O Rio Solidário tem sido fundamental aqui para a gente, nos acompanhando aqui, né, para que a gente possa manter o funcionamento dessa casa. E o que nós precisamos é sempre agregar, né? Então, com o investimento do Rio Solidário na casa, agregando ao investimento do governo do estado, da sociedade civil, com certeza nós vamos ter muito mais condições de dar continuidade a esse trabalho dessa forma tão primorosa como vem sendo feito até hoje, né? Aqui em Teresópolis, além da possibilidade de encaminhamento para algum desses abrigos do governo do estado, as vítimas da violência doméstica podem conseguir um aluguel social para assim poderem sair de casa, por exemplo, não ficarem reféns desse tipo de crime. E se você está sendo atacada pelo seu companheiro de alguma forma, veja aqui alguns contatos, algumas maneiras de pedir ajuda
aqui em Teresópolis, inclusive com atendimento psicológico gratuito. Os contatos da Secretaria da Mulher são 2742-1038, 988054391, tá aí, eu vou deixar na tela um tempinho para você fazer uma foto com o celular. E tem ainda a possibilidade de fazer um contato por e-mail, mulher@teresópolis.rj.gov.br. Se por algum motivo você tiver dificuldade de fazer um contato através desses meios aí, estiver sendo ameaçada, tem ainda o atendimento presencial, que fica ali no terminal rodoviário, tem um núcleo de atendimento da Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher. Então, às vezes, você vou ao centro da cidade, vai lá e pede ajuda. Pare lá no centro de atendimento à mulher, e você assim poderá encontrar um novo rumo para a sua vida. Essas e outras notícias você confere também em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E você que nos acompanha aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!